Shalom, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos aqueles que estão comigo aqui ao vivo. E seja bem-vindo você que vai me assistir pelo YouTube, em nome de Jesus. Nesse tema hoje, que ele é um tema muito polêmico. A verdade sobre a morte de Jesus e a Páscoa. Ok? Eu quero, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês observem aqui atrás. Vocês observem aqui atrás, tá? É um mapa. Fizemos vários mapas, minha filha fez vários mapas que representa um ato profético, que Deus vai espalhar a comunidade, a essência do caminho, veredas antigas, pelo Brasil e pelo mundo. E nós cremos nisso. Então, toda vez que você vê esse mapa aqui atrás, ou outro mapa, porque tem mais mapas, então ela fez vários, você sempre vai lembrar que isso aqui é um ato profético. E nós convidamos você, que está nos assistindo pelo YouTube, a fazer parte dessa história. Né? Nós cremos que nós vamos nos tornar uma comunidade grande e que vamos tornar uma comunidade que vamos seguir os passos. Não vou falar que vamos ser perfeito igual a igreja de Atos, né? Porque a igreja de Atos é a igreja de Atos. Mas nós vamos nos esforçar para darmos o melhor nosso. É por isso que estamos aqui hoje. Por isso que esse tema, ele entrou na série Atos, a Igreja Viva. Uma igreja que vivia não segundo a tradição, mas segundo a Bíblia. Segundo o que a Bíblia declara. Ok? Então, nós vamos começar o nosso estudo. Primeiro, quero ler algo importante para vocês. Depois, eu vou ler, como sempre eu faço, todos os textos bíblicos que nós vamos usar nesse estudo. Tá bom? E eu quero te afirmar uma coisa para você que eu quero que você entenda sobre questão de datas. O problema não está em como eu comemoro. O problema está para quem eu comemoro. Você entendeu isso? Para quem? Então, o que você faz é para quem? Entendeu? Isso é importante entender isso. Seja bem-vindo, minha filha Niara. Eu vou até corrigir um erro meu aqui, ó. Vou repetir de novo, ó. A questão das datas não é como você comemora, mas sim para quem você comemora. Se um objetivo dela. Eu posso comemorar o Natal falando de Jesus, o porquê ele nasceu, qual o propósito. Não tem problema. Mas eu sei que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Eu sei, eu tenho consciência disso. Eu estudo a Bíblia. Né? Eu estudo a Bíblia, eu estudo a história, então eu sei que não tem. Tem estudos que comprovam que não tem. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Então o problema não é o que eu faço, é para quem eu faço. Sempre está relacionado com isso. Sempre. Quem eu estou servindo, quem eu estou adorando, quem eu estou glorificando. Este é o grande detalhe. Será que distribuindo presente, gastando, comendo muito, eu estou honrando e glorificando a Deus? Enquanto muitos estão passando fome? Uma pergunta que eu vou deixar no ar. Então, nós não estamos aqui hoje para questionar a fé de ninguém. Ok? Só estamos para ver o que a Bíblia diz. Isso é muito importante. Tá? Então, olha só. Antes de eu começar, deixa eu te explicar algo muito importante. A teologia, ela é muito boa. Ela é muito boa quando ela é aplicada corretamente. Tá? Ela é fantástica quando é aplicada correta. Tanto a exegese quanto a hemenêutica. Se você assistir uma aula, você vai assistir, nós vamos ter uma aula, eu vou te adiantar algo para você. Nos proíbe afirmar algo que a Bíblia não afirma.
nos proíbe dizer algo que a Bíblia não diz. Nos proíbe querer preencher lacunas, especulações, tradições humanas. Nos proíbe disso. Quem aprende realmente hermenêutica, exegese, aprende isso. Que não pode, não tem direito de agregar nada na Bíblia e tirar nada dela. Porque é um mandamento isso. Isso é uma ordem. Não coloquei aqui porque não é o foco nosso. Mas eu quero deixar isso bem explicado. Tá bom? Particularmente quando nós vamos tratar de um assunto muito contraditório, que tem vários pontos de vistas. Tá certo? Então, vamos manter a humildade intelectual e a fidelidade textual da palavra de Deus. Vamos manter isso. Por isso eu vou ler todos os textos antecipados para você. Eu não precisar ficar voltando neles. Você sabe que eles foram lidos, eles estão ali. Tudo que eu falar para você aqui está na apostila. E na apostila tem mais ainda, porque eu tenho mais tempo lá, tá? De te explicar, de expor muito mais coisa, principalmente o porquê que a Páscoa tornou o que é hoje. A origem da Páscoa, tá? Como ela se tornou, chegou a ser o que é. E eu te garanto que a gente não pode sair condenando as pessoas, porque a maioria não sabe disso. Garanto que muita gente, se estudasse, compreendesse o que é essa Páscoa celebrada hoje, pararia de celebrar ela. Muita gente, tá? Principalmente comprar ovo, porque coelho não bota ovo. Então tem um outro significado. Coelho não bota ovo. Coelho é mamífero. Ok? Então é muito importante entender isso, esta realidade. Você que me assiste pelo YouTube. Mas nós não queremos discutir essa questão de ovo, de coelho. Nós queremos ver o que a Bíblia diz. Será que Jesus ressuscitou realmente no domingo? Será que ele morreu na sexta? É isso que nós vamos estudar. Isso nós vamos colocar nossa atenção dentro da Bíblia. Tá? É isso que a Bíblia vai mostrar para nós. E eu quero afirmar novamente, em Mateus capítulo 7, versículo 8 e 9, Jesus deixa bem claro que, embora a tradição possa ter valor cultural e histórico, nunca ela deve sobrepor a revelação da palavra de Deus. Nunca a tradição deve ser mais importante do que a Bíblia diz, do que ela afirma, do que ela fala. Ok? Então é muito importante entendermos isso, compreendermos esta realidade. O primeiro ponto que eu quero enfatizar com você, tá? É a questão do horário que Jesus ressuscitou. Nós vamos ver na Bíblia que a Bíblia diz o horário, a Bíblia diz mais ou menos assim, não diz o horário, ela diz o momento que as mulheres chegaram no túmulo. E Jesus já tinha ressuscitado antes. Então, se ele ressuscitou no sábado ou ressuscitou no domingo, nós não sabemos. Tá? Mas afirmar que ele ressuscitou no domingo, nós não podemos afirmar. Que ele ressuscitou no sábado, também não podemos afirmar. Onde a Bíblia se cala, a gente não se intromete. Ela não dá esse direito para nós. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Vamos lá. Vamos ler o texto que nós vamos usar, tá? A base da Páscoa está na Torá. Êxodo 12, versículo 2, 6 e 14. Este mesmo mês vos será princípio dos meses. Vos será primeiro mês do ano. Guardareis até o 14º dia deste mês.
todo ajuntamento de congregação de Israel o sacrificará à tarde. Este dia vos será por memorial, celebrá-lo-ei por festa do Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Levítico 23, 5 e 7. No mesmo mês, 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E no quinto dia deste mês é a festa do pães de asmos do Senhor. 7 dias comereis pães de asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Ok? Êxodo 28. Lembrai-vos do dia de sábado para o santificar. Gênesis 1, 5. Chamou Deus luz dia, e as trevas chamou noite. Foi tarde e manhã o dia primeiro. Aqui eu já quero te apresentar algo para você muito interessante, tá bom? Muito interessante para você. Ó, escuta só, presta atenção. Para mim ler a Bíblia, eu não posso ler a Bíblia cronologicamente usando nosso calendário. Vou falar um pouquinho sobre ele lá na frente. Nós temos que sempre usar o calendário judeu, porque lá foi escrita pelo povo judeu. Ok? Então, devemos estar atentos a esse tipo de situação. Tá? Então, quando lermos a Bíblia... Não, Marisol, seja bem-vinda em nome de Jesus. Quando lemos a Bíblia, nós temos que ler sempre, entendendo que ela foi escrita em um tempo cronológico diferente do nosso. Nós usamos o calendário romano. Eles não, o judeu. Tá? O dia para eles é contado diferente. O dia para eles é diferente. O dia para eles o dia começa no fim do dia. Tá? Então, lá, quando hoje foi 18 horas, escureceu, dependendo do lugar, da geografia, da época, escureceu. Para eles já é sábado. Tá? Então, vamos dizer que lá escureça hoje às 6 horas da noite. Então, para eles, às 6 horas, passa a ser sábado. E vai até o outro dia, porque é o que está na Bíblia. Ok? Porque é o que Deus declarou. Começa à noite e termina no outro dia, no final do outro dia. Então, eles seguem isso. O princípio de data deles também, tá certo? Lá eles usam 2 calendários hoje, tá? Mas se judeu conversa com judeu, eles vão usar o calendário do tempo bíblico. Se eles forem conversar com alguém de outro país, eles vão usar o calendário romano. Entendeu? Então, lá, para o judeu, entendeu? O dia é diferente do nosso. Totalmente diferente. Não é como a gente pensa aqui. Tá? Vamos guardar isso, isso é muito importante. Tanto em Esther 4:16, 5:1, você vai ver Esther falando de noite e de dia. Olha só, ajunta todos os judeus se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos assim. Olha só que interessante. Tá bom? Depois também vai falar isso. Malélia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Bem, Rafael também, seja bem-vindo em nome de Jesus também. Ok? Vamos lá. É importantíssimo vocês assistirem no YouTube o começo, tá?
Muito importante, que eu comecei 9 horas certinho. Então, é muito importante assistir isso, tá bom? Samuel, também 1 Samuel 10, de 12 a 30. Você vai também ver bem claro essa questão dos 3 dias. Está relacionado com dia e noite. Tá? Ou seja, ao contrário, tá? Noite e dia. Sempre eles vão levar nessa direção. 3 noites, 3 dias. Sempre levar para essa direção. Tá bom? É importante entender isso aí. Jesus, Mateus 12, 40, diz assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha só, Jesus deixou bem claro. Rafael, seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus deixou bem claro que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E usou Jonas, Shalom, e usou o exemplo de Jonas para isso. Tá bom? Então, precisamos entender isso aqui, deixar isso bem claro, são os textos que nós vamos usar. Tá? Tudo isso tem na apostila e tem muito mais. Muito mais. Não está sendo ao vivo pelo YouTube. Tá bom? É só sendo gravado aqui para ser colocado no YouTube amanhã. Vamos lá. João 19:31. Tem uma palavra aqui em João, tem uma frase aqui que você tem que prestar atenção nela. Ela é muito importante. Diz assim, ó: os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era preparação, João abre um parênteses, pois era o dia de sábado. Rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fosse tirado. João aqui, ele diz que esse dia de sábado aqui era o grande dia de sábado. Guarda isso, que é muito importante. Lucas 23, 54, 56. Era dia de preparação, amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também, viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e o quento. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Olha que interessante. Agora vamos parar para pensar. Olha só. Essas mulheres, elas fizeram o quê? Compraram as coisas para ir até o sepulcro de Jesus, tá? Tá? Comprar especiarias, o quento, para poder passar no corpo dele morto. E comprar um dia antes do sábado. E a Bíblia diz que elas viram o sepulcro dele, onde ele foi enterrado. Nós temos 2 sábados. Olha que interessante. Nós temos aqui 2 sábados. Felipe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, nós temos 2 sábados. Nós temos o sábado que antecedeu a morte de Jesus e temos o sábado que antecedeu, entendeu? Que foi depois que as mulheres compraram a especiaria. Amém, meu irmão? Então, precisa entender isso e guardar isso. Isso aqui é importante. Ok? Isso é muito importante. Olha só. Marcos 16, 1 diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Ué, mas como é que elas compraram antes do sábado e agora aqui em Marcos, ela esperaram o sábado passar para ir comprar? Tá vendo como que é legal ler a Bíblia?
isso que eu falo. A gente tem que estudar, tem que ler ela toda, tem que procurar, tem que ler historiadores bíblicos que realmente a história, o que eles contam, está de acordo com a escritura. Tem que estudar a palavra. Então, você reparou que eu tenho 2 sábados aqui? Olha que interessante. Tá? Então, isso é muito importante entender isso. Entender essa realidade. Ok? Vamos lá, Lucas 14:7 diz assim: dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, seja crucificado, e no terceiro dia ressuscite. Então, a grande questão nossa aqui é estar realmente. Jesus morreu na sexta-feira? Eu não vou questionar se Jesus ressuscitou no domingo, sim ou não. Isso a Bíblia não me dá nenhum sinal. Ela diz para mim, nós vamos ler o texto, né, já lemos alguns até, que as mulheres foram no sepulcro na madrugada, que já era domingo, e que ao chegar lá, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus não falou que, a Bíblia não diz que ele ressuscitou no primeiro dia. Diz que elas foram no sepulcro o primeiro dia. A Bíblia diz isso. Então, eu não posso falar que Jesus ressuscitou no primeiro dia. E também não posso falar que ele ressuscitou no sábado. Porque a Bíblia também não me dá essa autoridade. Ela não afirma isso para mim. Tá bom? Ela não me dá isso para mim. Então, eu não posso falar isso. Não posso afirmar. Eu posso dizer que pode ser que Jesus tenha ressuscitado no domingo. Pode ser. Ou pode ser que Jesus tenha ressuscitado no final do sábado. Pode ser. Você afirma isso, Charles? Não. Não afirmo. Por que você não afirma? Porque a Bíblia não me dá essa autoridade. Ela não afirma isso para mim. Ela não me dá fatos coerentes que eu possa afirmar isso. E se eu fizer isso, eu tenho que pegar a minha hermenêutica, exegese e jogar fora no lixo. Porque a base desses estudos é eu não agregar nada na Bíblia e não tirar nada dela. É a base fundamental desses estudos, é fazer isso. Não dizer o que a Bíblia não diz. Não afirmar o que a Bíblia não afirma. Ok? Mas Jesus nos deixa um sinal claro. Jesus nos deixa um sinal muito claro, que não bate com a tradição. Agora eu vou chamar o que estão fazendo esses 3 dias de tradição. Tá bom? Eu vou chamar de tradição. E vou afirmar novamente. Não estou dizendo que está errado comemorar a ressurreição de Jesus. Não estou afirmando isso. Não é o que eu faço, é para quem eu faço. Ok? Isso é muito importante entender isso. Deus sempre afirmou isso na palavra de Deus. Eu posso adorar? Posso. O problema é eu adorar? Não, o problema é quem eu vou adorar. É quem eu estou glorificando. É quem eu estou exaltando. Esse é o problema. Então vamos lá. A pergunta é: sexta-noite até domingo de manhã cabem 3 dias e 3 noites? Será que dá certo? Se eu pensar dentro da cultura dos judeus, no tempo como os judeus contavam, porque a Bíblia foi escrita
os judeus. Jesus era um judeu. E quando ele falou que ele ia passar 3 noites e 3 dias no seio da terra, ele falou segundo a cultura do judeu. Ok? Então é importantíssimo entender e compreender essa realidade. Jesus não falou em partes de dia, ele foi específico. 3 dias e 3 noites. Ok? Precisamos entender isso. Vamos para a tradição. Jesus morreria na sexta, uma noite, porque ele morreu, mais ou menos, vamos colocar só, isso eu não estou afirmando, presta atenção, estou só dando um exemplo. Vamos lá que ele morreu entre 5 horas, 5 e pouco, ele morre, porque deu 6 horas, já era sábado, já era o grande sábado. Então eles não podiam deixar o corpo na cruz. Eles tinham que enterrar antes, que depois não podiam fazer mais nada. Deu 18 horas, sábado, grande sábado, acabou. Podemos fazer mais nada. Tá? Aí é o grande sábado de descanso. Ok? Então, uma noite. Sábado, dia e noite. Domingo, manhã. Então, só deu o que aqui? 2 noites. Se Jesus morresse na sexta, ele só ficaria no seio da terra 2 noites, se ele ressuscitasse no domingo. Quero afirmar novamente para você no YouTube que eu não estou questionando questão aqui de ovo de Páscoa e de coelho. Isso aí você adquire minha apostila, aí lá eu vou falar sobre isso. Aqui eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho tempo. Lá eu falo. Tá? Aqui não. Lá eu não só falo, como eu mostro historicamente. Tá bom? Aqui não. Aqui eu tenho que focar na questão de 3 dias, 3 noites. Jesus morreu na sexta-feira. Essa é a minha questão. Ok? Então, a conclusão aqui é lógica. Tá? Não fecha o que Jesus disse. Não está de acordo com o que Jesus disse. Uma noite na sexta, um dia e uma noite no sábado e uma manhã no domingo. Então, só 2 noites. Jesus falou que ia ficar 3 noites. 3 noites que ele falou. Se eu usar ainda, se eu pegar isso aqui ainda e usar a forma do judeu contar a cronologia de tempo deles, que para o judeu ele é assim, ó. Deixa eu explicar. Para o judeu, vamos dar o exemplo que eu falo assim, olha, eu vou viajar daqui 3 dias. Para o judeu, eu falo isso para ele. Daqui 3 dias e 3 noites eu vou viajar. Aí passa uma noite, um dia, uma noite e um dia. Aí no comecinho da terceira noite, eu viajo. O judeu ele vai contar como 3 dias. Porque qualquer hora que eu viajar neste dia, conta como o dia inteiro, dentro da cultura deles. Então, eles entendem assim. É a cultura deles. Tá? É a cultura deles. Então, nós vamos agora, olha lá. Eu te faço uma pergunta. Jesus errou ou nós que estamos interpretando errado? Muito importante entender isso aí. Calendário romano. Vamos agora entender o calendário. Ó, calendário romano, ele começa à meia-noite. Hoje, à meia-noite será sábado. Quando que termina a sexta-feira? Às 23 horas e 59 minutos.
Ok? Então, assim é o calendário romano. Calendário hebraico, não. Calendário hebraico, ele vai se basear em Gênesis 1:5, na Torá, tá? O judeu, ele vai basear a história dele na Bíblia, a cultura dele, o tempo dele na Bíblia. Tanto que o mês vai falar para ele assim, para o judeu. Você chega lá e fala para o judeu, olha, que mês que nós estamos? Vai falar para você em abril. Se um judeu perguntar para outro judeu, ele já vai falar o tempo, o mês bíblico. Um outro nome totalmente diferente. Totalmente diferente. Vamos dar um exemplo. Quando foi a Páscoa? Vamos falar sobre isso aí. Vamos falar sobre a data da Páscoa. Muito importante. Então, para o judeu, o dia começa com o pôr do sol. Por volta, como eu falei, das 18 horas, dependendo da geografia, da onde você esteja lá, em Israel, e dependendo do tempo do ano também, tá? Mas, 18 horas, o sol se pôs, pôr do sol, o sol se pôs, já é outro dia. Então, lá para eles agora já é sábado. Para nós aqui ainda é sexta-feira, porque nós usamos o calendário romano. Eles usam o calendário deles, calendário bíblico. Ok? Então, para o judeu não existe virada da noite. Então, lá, o ano novo para eles não é que nem nós aqui. É meia-noite. Lá não. Lá é às 18 horas. Eles vão comemorar o ano novo. E não é o mesmo mês também. Tá bom? Dá uma pesquisada depois na internet, você vai ver que dentro do calendário judeu, eles estão em outro ano. Em outro tempo. Bem diferente do nosso. Vamos lá, então. Para entendermos agora o dia que Jesus morreu, nós precisamos pensar como judeu. Ok? Nós precisamos agora, viramos judeu, e agora nós vamos contar o nosso dia, e o nosso dia como o judeu conta. Ok? Vamos lá. João 19:31. Porque era preparação, pois aquele sábado era o grande dia de sábado, ou o grande dia de descanso. Ok? Então, para o judeu, existia mais sábados. Tinha o ano sabático, que era 7 anos que deixava a terra descansar. Tinha o sábado cerimonial, que era festivo. E tinha o sábado do descanso. Ok? Então, vamos entender isso aí, tá? Vamos entender. O grande sábado, que era o sábado que antecedeu a morte de Jesus, ele era o sábado da festa, era o cerimonial. Ok? Então eles comeram no dia 14, era comemorado no dia 15, esse grande sábado, tá? No meio de Abib, ou Nissan, que era o primeiro mês. Então, a Páscoa foi instituída por Deus para o povo de Israel como um memorial de libertação. Ok? Nós já lemos esses textos lá no começo, eu já li todos os textos que eu iria usar aqui na aula. Tá? Então, essa data iria marcar a libertação do povo do Egito. Então, isso marca o início do mês religioso de Israel. E, de acordo com a Escritura, o Cordeiro Pascual devia ser preparado no dia 10, sacrificado no dia 14.
ao entardecer, dando início à celebração que se estendia ao dia 15, já considerado início da festa dos pães de asmos. Okay? E nesta festa, neste dia 15, ninguém trabalhava. Ninguém podia trabalhar, era proibido. Tá? Então, era o dia de descanso. A palavra sábado significa dia de descanso, dia de parar. Isso que a palavra sabate significa. Tá? Não tem muito segredo, entendeu? Acabamos mistificando coisas que não, tá? Que não é para ser mistificada. Êxodo, eu já li, tá bom? Êxodo, capítulo 12, versículo 2, 6 e 14. Este mês vos será princípio do mês. E os guardará até o 14º dia do mês. Todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Este dia vos será por memorial. Levítico 23, 5 e 6. No mês primeiro, no 14 do mês, pela tarde, a Páscoa do Senhor. Ao 15 dia do mês é a festa dos pães de asmos. Então, a Páscoa era no dia 14 do mês de Abib. Tá? Ele era no dia 14. Não era no domingo. Se Jesus ressuscitou no domingo, então não podia ter duas Páscoas. E não tinha. Você não vai ver isso na Bíblia. Tá bom? Então, a Páscoa era no dia 14. Ok? E o cordeiro era sacrificado na parte da tarde. Olha por que Jesus morreu à tarde. Olha como tudo apontava para Jesus. Tudo apontava para a obra da cruz, tudo apontava para a justificação, para a nossa salvação, para a nossa filiação. Tudo apontava para isso. O Êxodo 28 fala do sábado de descanso. Ok? Então, Jesus foi crucificado no dia 14 do mês de Nissan, com a Bíblia. Tá? É aí que ele foi sacrificado. No dia 14. No dia 15, era o grande sábado de descanso. Por isso que nós vamos ver 2 sábados. Por isso que Marcos vai dizer que depois de sábado, as mulheres compraram especiaria. Entendeu? E em outro evangelho vai dizer que as mulheres compraram especiaria antes do sábado. Por isso que você vai ver isso. Porque um sábado era cerimonial, o outro sábado era o do descanso. Porque o judeu ele contava o dia assim, ó. Dia primeiro, dia segundo, conta até hoje. Dia terceiro, dia quarto, dia quinto, dia sexto, dia sétimo, sábado. É assim que o judeu conta o dia. Não é que nem nós segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eles contam desse jeito, o dia da semana deles. Aí sexta, ou seria o dia sexto, eles chamam de dia da preparação, ou seja, o dia de se preparar para o sabate, para descansar, para não fazer nada. Então, preparava tudo na sexta. Pois no sábado, descansava. As mulheres foram comprar as coisas para Jesus. Quando? Preparar quando? Na sexta. No sexto dia. Ok? Então, é muito bom entender isso. Que na semana da crucificação, houve 2 sábados. Sábado cerimonial e o sábado do descanso. Então, o grande sábado e o sábado. Ok?
Em Marcos 16:1, as mulheres, antes do sábado, vão comprar especiaria. E depois descansam no sábado. Em outro evangelho, você vai ver o quê? As mulheres o quê? Até eu vou subir lá em cima para ler. Eu vou ver aqui, vou marcar aqui onde eu parei. Ok? Eu até vou subir lá em cima para me ler o texto, para não ficarmos nas minhas palavras. Ok? Não ficarem na minha palavra. Vamos lá. É aqui. Ok, cheguei. Ó, João 19:31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse o corpo na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz, porque eles iriam morrer com a perna quebrada. Ok? Olha só, Lucas 23, 54, 56. Era o dia de preparação, amanhecia o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia seguiram também e viram o seu sepulcro. E como foi posto o seu corpo. E voltando ela, prepararam especiarias e o quento. E no sábado repousaram, conforme o mandamento. Olha só. Então, aqui em Lucas, as mulheres, antes do sábado, compraram um quento, especiarias, para ungir o corpo de Jesus, que estava enterrado já. Olha só, o texto está falando isso. Agora, olha Marcos 16:1. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Que interessante! Lucas diz que elas compraram antes do sábado e descansaram. E Marco diz que elas compraram depois do sábado. Olha que coisa. Por que isso? Vou repetir. Porque elas compraram depois do grande sábado. E descansaram no sábado. E depois, na madrugada, que já era o primeiro dia da semana. Rafael, pode perguntar. Pergunta, filho. Ô, pastor, desculpa interromper aí, Não, mas tranquilo. só fiquei na dúvida. Então, pelo que o senhor está falando, elas compraram as especiarias, seria no sábado cerimonial, ok? Não, depois do sábado cerimonial, na sexta-feira. Então, elas compraram na sexta-feira, Isso. tá? Ou seja, na sexta, se elas compraram na sexta, também foi antes do sábado, que é o Shabat. É o sábado de descanso. Sábado de... Para o ano, sábado de descanso. Isso, tá? Depois do sábado cerimonial. Depois do sábado cerimonial e antes do sábado do descanso. É, Ah, ok. Obrigado. entendeu? Foi tão perfeito o que Jesus. Foi tão perfeita a obra de Deus, que tudo isso tem significado, mas eu não vou entrar nisso hoje, tá bom? Tudo isso tem significado, tem um propósito isso aí. Que olha que teve esse. Olha a data. A data é fundamental, porque a data da Páscoa já apontava para Jesus, que é o Êxodo. Era dia 14. No dia 15, já era a festa dos pães de asmos. Ou seja, o pão da vida. Olha que incrível. No dia 14, à tarde, quando foi sacrificado o cordeiro, lá no primeiro dia, no Egito, no dia 14, foi sacrificado o cordeiro que tira o pecado do mundo. No dia 15, que era o grande sábado, era comemorado a festa do pão de asmo. E se Jesus, e o pão simboliza Cristo, ele é o pão da vida. Olha que tremendo. Olha que maravilhoso.
Aí você fala para mim assim, tá, mas eu queria mais uma explicação por que esses 2 sábados. Simples, porque Jesus é o nosso descanso. Paulo deixa isso muito claro. Jesus é o nosso descanso. Ele é descanso daquele de todos os salvos, de todos aqueles que foram feitos filhos de Deus. Então, Jesus é o descanso nosso. Vamos continuar, então. Vamos voltar lá onde nós paramos. Vamos voltar lá. Ok. Ah, ok. Jesus, alguns historiadores, eu dei um exemplo, mas eu não afirmo, eu não estou afirmando. Alguns historiadores dizem que Jesus morreu entre as 3 horas da tarde. Foi sepultado antes do pôr do sol, ok? Porque ia entrar o grande sábado, o início do sábado festivo, ok? Então vamos lá agora. Vamos fazer uma conta comigo aí, vocês agora, vai. Vocês vão fazer uma conta comigo. Quarta noite para a quinta, um dia e uma noite. Noite de quarta, dia de quinta, um dia. Quinta à noite e sexta de dia, 2 dias. As mulheres compram a especiaria. Sexta à noite e sábado, durante o dia, terceiro dia. Jesus morreu na quarta-feira. Foi o dia do sacrifício. Foi o dia que ele entregou a vida por nós. Que ele deu a vida por nós. Para nos resgatar do pecado. Ok? Então, é importante entender isso. Para a gente desmistificar. Tá? E outra coisa, a Bíblia não considera nenhum dia santo. Se existe um dia especial, naquela época, para o povo judeu, era o sabate. Até a morte de Cristo. E depois ele afirma, eis aqui aquele que é maior que o sábado. Ele vivo, ele fala isso. Entendeu? Ele deixa isso muito claro. Então, isso foi abolido em Cristo. Ora, Cristo é o nosso descanso. Cristo é o nosso sábado. Tá? Eu podia aprofundar para vocês muito mais nisso. Vamos dar um exemplo. Jesus, ele vira e fala, olha, eis aqui quem é maior que o templo. Então, ele é maior que o templo. Então, ele é o templo celestial. E nós estamos dentro dele. E a Bíblia diz que o sacerdote dentro do templo, ele está livre do sábado. E 1 Pedro 5,9 diz que nós somos uma nação de sumo sacerdotes. Em Cristo Jesus. E o sumo sacerdote, ele está livre do sábado. Sumo não, perdão, sacerdote, tá? Sumo sacerdote Jesus, eu errei aqui. Perdão, vamos mudar isso aí. Nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes agora. Todos nós trabalhamos dentro do templo. Estamos em Cristo. Todos nós. Em Mateus 28:1, deixa muito claro que Jesus ressuscita depois do sábado. Olha só. Mateus 28, de 1 a 6, diz assim: depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu. Aproximou-se, removeu a pedra e estava sentado sobre ela. O aspecto era como o do relâmpago, suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais,
pois eu sei que procureis a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas já ressuscitou, como havia falado. Aí a gente pensa que Jesus ressuscitou quando as mulheres chegaram lá. Não, os anjos falaram para ele, olha, estão procurando ele, não está aqui mais não. Ele já ressuscitou. Por isso que eu falei, eu não posso afirmar que Jesus ressuscitou no primeiro dia, que nós chamamos de domingo na nossa cultura, ou que ele ressuscitou no final do sabate. Eu não posso afirmar nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Não existe nenhum texto bíblico no original que afirma isso. Tá? Marcos, olha lá, passado sábado, Marcos 16, 1-6. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram especiaria aromática para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, eles foram ao sepulcro. Então, olha, passaram o sábado, que sábado? Grande sábado. Senão, eles não é que eles iam comprar no primeiro dia, de madrugada e já ia levar lá. Iam descansar também. Nós temos que ler todos os evangelhos como sendo um só. Nós temos que ir agregando, nós temos que ir lendo e encaixando as coisas. Encaixando. É um tesouro. É um tesouro que você vai achando ele, vai procurando, e você quer mais, e você quer mais, e Deus vai te revelando, Deus vai te mostrando algo precioso. Muito precioso. Vou continuar. Dizia uma outra: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era grande, já havia sido removida. Olha, chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. E entraram no sepulcro e viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhe disse: não tenha medo, procurai Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar aonde o puseram. Ok? Lucas, nós vamos ver a mesma descrição. Em João, nós vamos ver uma descrição bem paralela também, com alguns outros detalhes diferentes. Né, com outros detalhes diferentes. O que eu quero deixar aqui para você é que Jesus não morreu na sexta-feira. Ok? Esse é o ponto aqui, chave. Ele morreu na quarta-feira de tarde. Ok? Também a Páscoa não é no domingo. Não é no primeiro dia. A não ser que lá em Israel, o dia 14 de Nissan caia num domingo. Ele pode cair no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia. Pode cair no sétimo dia, porque é um calendário. Ok? Então, não existe esse negócio de... Não, a Páscoa no domingo. Não, a Páscoa não é no domingo. Tá? Isso é tradição. Ok? Isso é tradição. Pode perguntar, Rafael. Pastor, esse foi o primeiro ponto que o senhor colocou, da questão do ponto referente a que ele não morreu na sexta e sim na quarta. Mas eu estou olhando aqui, eu estou em Mateus 28, que o senhor acabou de ler aí, quando fala da ressurreição de Jesus. Eu estou na tradução NTLH, que eu nem gosto muito dela, porque ela traz muito para um... Não, pode ler para mim, tranquilo. Lê para mim, tranquilo, sossegado, pode ler. Versículo 28, ele inicia assim: depois do sábado, vírgula, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Certo. O senhor disse justamente, não necessariamente quando elas chegaram lá, Jesus ressuscitou. Ele pode ter ressuscitado antes dela chegar lá, provavelmente, né? Sim. Que foi isso Sim. que ocorreu. Ou seja, se está dizendo depois do sábado, depois do sábado foi quando elas foram no túmulo. Porém, como a Bíblia não dá detalhes
do momento específico que Jesus ressuscitou, ele pode ter ressuscitado, no caso, antes mesmo do domingo, correto? Correto. Pode, velho. No finalzinho lá, É, entendeu? perfeito. Pode. Você vê que são detalhes, né? São detalhes, Só a gente não pode afirmar porque a Bíblia não afirma para nós isso. Né? Ela não disse isso para nós, tá bom? E a versão que eu coloquei aqui é a mesma que a sua, tá? Foi a mesma versão que eu coloquei também aqui, só que eu só li primeiro dia da semana, porque eu mudei esse detalhe para mim tá mostrando que domingo, para o judeu, é o primeiro dia da semana. Tá? É o primeiro dia. Depois é segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Né? Nós vamos continuar aqui, então. Vamos lá. Muito importante nós entendermos, nós compreendermos aqui, é uma coisa que eu quero deixar muito claro, tá? Deixar muito claro para vocês, que duas coisas que eu quero aqui mostrar para vocês que é tradição. A morte de Jesus na sexta-feira é tradição e a Páscoa no domingo é tradição. Eu queria até falar de alguns historiadores aqui, pensei em algumas pessoas para falar para vocês aqui, né? Mas eu vou deixar isso aí, não vou falar. E eu pensei até em uma pessoa, e eu comentei assim, olha, eu não vou falar dessa pessoa, sabe por quê? Porque essa pessoa, ela é guia de turismo. E por ser guia de turismo, mesmo sendo judeu, ela vai falar segundo o que a maioria acredita. Porque ela vai usar isso como um ponto financeiro, ok? Para trazer mais turistas, para ela ganhar dinheiro. Então, eu não vou fazer isso, tá? Porque existe pessoas cristãs que dizem que foi na sexta-feira e que Jesus estou na Páscoa no domingo. Mesmo eles tendo conhecimento da Bíblia sobre isso. Mas por quê? Porque são pessoas que usam essa data para fins financeiros. Isso é fato, tá? Isso é realidade. Entendeu? Isso é realidade. Isso aí nós, seres humanos, somos assim. Não vou condenar eles também. Agora vão para o inferno porque eles fazem isso. Não vou condenar eles por causa disso. De maneira nenhuma. Né? Eles vão resolver com o Senhor naquele dia. Né? Eu não estou aqui para julgar o julgamento condenatório ninguém. É com eles que eles vão resolver. Não é comigo. Né? Não é comigo, não. Então, vamos lá. Concluindo. Sexta-feira? Não. Quarta-feira? Sim. Jesus morreu na quarta-feira. Tá? A Bíblia não precisa adaptar a tradição. É a tradição que tem que se alinhar com a palavra de Deus. A tradição tem que se alinhar com ela. Ok? Eu costumo falar uma coisa. Isso, justamente, mano. Eles acreditam, é isso mesmo, mano. Tá? É dessa forma que a irmã colocou aí. Entendeu? Muito importante entender isso. Tá? É uma data que há uma renda financeira para o comércio muito grande, enorme e absurda. E absurda. Tá? Só paramos para pensar. Por que o brasileiro recebe um 13º salário no fim do ano e passa o ano todo sem dinheiro? Porque ele gasta com festas. Vai comprar um ovo de Páscoa. A pessoa fala para mim assim, eu vou comprar um ovo de Páscoa. Eu falo, sabe o que você faz? Compra uma barra de chocolate. É chocolate, mesma coisa. E dá. Já que você quer seguir a tradição, dá uma barra de chocolate, mais barato. E olha que você compra uma barra de chocolate com um peso maior, mais barato do que um ovo de Páscoa. Tá? Que é só para tirar dinheiro do povo.
mais nada. Aí vem a comilança, churrasco, festa, né? Aí lembra de Jesus? Não. Ah, lembra sim, Charles. Eles falam de Jesus. Não, não lembra, não. Agradece ele? Não. Lembra o motivo que ele morreu? Não. Lembra o motivo que ele ressuscitou? Nem, a maioria nem sabe que motivo ele ressuscitou. A maioria nem sabe. E tudo no tempo exato que ele disse. Tudo no tempo exato que ele disse. É tanto que não tem nada a ver com Jesus. Por quê? Porque ele não é lembrado. Aí conta aquela historinha. Ai, mas por que que o ovo é vazio? Porque perguntaram para a menininha lá na escola. Aí ela falou que é por causa do túmulo está vazio. Ai, que coisa mais linda. Linda onde? Quem sabe me dizer aqui por que Jesus ressuscitou? Quem sabe me dizer o porquê que ele fez isso? Contrário, vou reformular minha pergunta. Quem sabe por que Deus ressuscitou Jesus? Quem sabe me dizer? Ele ressuscitar não quer dizer não. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Não, porque não é o túmulo vazio. Para nos dar vida e vida com abundância. Sim, com certeza. Né? Ele ressuscitou. Porque o ato de Deus ressuscitar Jesus foi uma declaração pública de Deus, dizendo: eu aceitei o sacrifício dele. Isso é bíblico. A ressurreição de Jesus para nos tornar filhos de Deus. Amém. Perfeito também. E sim, e principalmente para Deus declarar publicamente que ele aceitou, aprovou o sacrifício de Jesus. Esse é o ponto central da ressurreição. É tanto que Paulo fala: se Jesus não ressuscitou, é vão nossa fé. Nossa fé não tem valor se ele não ressuscitou, porque foi em vão tudo que ele fez. Deus não aprovou. Paulo fala isso. Então a questão não é o túmulo estar vazio. A questão é ele ter ressuscitado. Ok? E nós vamos parar aqui. Vamos parar aqui. E eu vou abrir para perguntas. E eu vou dar aqui, eu vou gravar 15 minutos até 10h15. Eu vou gravar as perguntas que me fizerem. Ok? Porque de repente é a pergunta de quem vai me assistir. Eu quero te aconselhar você que me assiste também, faz parte da comunidade Cristã Essência do Caminho Veredas Antigas, que você possa colocar a sua pergunta no grupo. E eu me disponho a responder no dia de amanhã. Tá bom? Se tiver pergunta, coloque lá e eu vou responder para você. Tá? Deixa eu só lembrar algo importante, esse mapa aqui atrás aqui. A minha filha fez vários mapas, vocês vão ver vários mapas diferentes, e cada ponto desse mapa é um ato profético, que estamos profetizando que a essência do caminho, veredas antigas, vai crescer e vai se estender pelo mundo em nome de Jesus. Pode fazer uma pergunta agora. Se for colocar no grupo, pode, mas se quiser fazer aqui, faça aqui, porque é bom que as pessoas ouçam, ouvem a sua pergunta. É importante as pessoas ouvirem. Eu preferi fazer aqui agora, porque é uma dúvida que eu tenho, porque, primeiramente, só para me apresentar, eu sou de Salvador, Bahia, eu sou um discípulo de Mateus, né? E aqui em Salvador, na Bahia, existe uma tradição muito grande, e eu não sei, por conta da Bahia ser um estado muito
onde existe um sincretismo religioso muito grande, né? Sim. A Bahia é um estado onde você tem esse sincretismo, principalmente do catolicismo junto com o candomblé, né? E aí já entra muito a questão do espiritismo, mas enfim, a minha pergunta é o seguinte, essa dúvida que eu tenho, não sei como é aí em São Paulo, em outros estados, se tem essa tradição, eu cresci vendo essa tradição de, na Semana Santa, somente poder comer, a gente chama aqui de comida baiana, né? Somente feito, né? E ser proibido comer carne vermelha. Óbvio que hoje, na minha caminhada cristã, eu pude compreender que isso, de certa forma, é um folclore que foi criado, se eu não me engano, é algo que foi criado pela Igreja Católica, né? Ou seja, foi algo criado pela religião, ou seja, por meio de homens, né? E a minha dúvida é se, por exemplo, aí em São Paulo, Pastor Charles, se nesse feriado, né, que na verdade o feriado é hoje, mas a Páscoa é comemorada no domingo. Eu queria saber se essa tradição, até pegando o tema, né, da aula de hoje, se essa tradição de só comer peixe também se estende aí, por exemplo, em São Paulo. Tá, vamos lá, vou te responder isso para você sim, tá bom? Boa, excelente pergunta. Eu quero, assim, eu não estou defendendo, presta atenção, religião nenhuma, tá? Mas muita coisa não veio da Igreja Católica. Foi ter implantado nela, tá bom? Foi ter implantado dentro dela, sem até as pessoas perceberem, tá bom? E o negócio foi indo, deixado, permaneceu, e foi criando a cultura, e foi se espalhando, e foi embora. Tá? Essa é a grande verdade. Essa questão desse secretismo, que são essas festas, entendeu? São essas festas aí, vamos falar delas, tá? No sentido das festas. Foi a mesma coisa que os africanos fizeram com a Igreja Católica, introduzindo os seus deuses dentro da Igreja Católica. Então, muitos vieram e introduziram suas festas pagãs dentro também. E foi se permitindo, e foi acontecendo o que nós estamos vendo hoje. Tá bom? Então, realmente, come peixe, tá? Eles comem peixe, tá bom? E durante a quaresma inteira, que são 40 dias, 41, não lembro se são 40, 41, porque eu nunca não vivo isso, né? Então, não come carne. Aí eu como, eu falo, dá para mim que eu como. Vocês não querem comer, eu como, tranquilamente. Entendeu? Porque Jesus me libertou disso, né? Jesus me libertou disso aí. Jesus me libertou dessas coisas, entendeu? Paulo diz, dá um negócio de festa, pode comer, não pode comer, dá para mim que eu como. Entendeu? Aí eu fico tranquilo. Não tem problema para mim, não. 40 dias. Amém, Felipe? Obrigado. Que Deus abençoe, meu irmão. Eu não sou muito ligado nisso, não presto muita atenção, entendeu? Porque não vivo, né? Não tenho o hábito de viver isso, então não fico muito preso. Mas glória a Deus, eu costumo falar assim, sabe, irmão Felipe? Glória a Deus que eu não preciso saber de tudo, né? Porque aí Deus levanta outros que sabem, para que eles possam ser usados por ele, né? Eu louvo a Deus por isso aí. Eu não tenho esse problema, não. Não preciso saber de tudo, conhecer tudo. Estou tranquilo, muito sossegado com isso. Amém? Quem mais quer fazer pergunta, pode perguntar. Se eu respondi a do Rafael primeiro, né? Tá, Rafael? Isso é Brasil, né? Só que cada lugar tem a sua cultura, tem o seu jeito, né? Não, Mas é Brasil. respondeu. Só tinha essa dúvida se fora da Bahia também existia Tem, a questão dessa, entre aspas, né, tradição. sim. Até porque a gente sabe que a Páscoa, originalmente, ela é uma festa judaica, né, como o senhor falou, que celebra, na verdade, a libertação e fé, né, do povo de Israel Sim. do Egito, que é o Pessá, né, passar por... Que Mas é no dia 14 de Nissan, do primeiro mês, eu acho tá?
A Páscoa judaica também demora, acho que são 14 dias, né? Ó, no meu estudo aqui é 7 dias. 7 dias, isso. Desculpa, eu atrapalhei, acho que é isso mesmo. Não, fica em paz. Meu irmão, você não tem que acertar tudo, não. Fica tranquilo. Nós somos uma família. É para um ajudar o outro. Aí tranquilão, fica em paz. Amém? Quem mais quer fazer pergunta, pode fazer. Tem a liberdade. Eu mandei aí no chat, Pastor Charles, você pode conferir, por gentileza? Meu irmão, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu vou colocar. Ok, muito boa pergunta. Qual é a dúvida, qual é a devida importância de Jesus morrer na quarta e ressuscitar antes do domingo para nós? Na verdade, eu estou apenas desmistificando uma tradição. Só isso, Felipe, mais nada, tá? Porque nós estamos, na verdade, acaba se adorando um dia, né? Sexta-feira santa. Sexta-feira não é santa. Ela é um dia como qualquer um outro dia, tá? Então, para nós, cristão, não é o dia que é relevante. É relevante é o que Jesus fez. Isso é relevante para nós. É a obra dele. O que ele fez por nós. Por isso nós não nos prendemos nessas questões. Esse que é o ponto-chave aqui nessa noite. Entendeu? Eu queria, sério, Felipe, eu queria que alguém fizesse uma pergunta desse jeito. Eu me preparei para as perguntas, é sério, gente. Eu me preparei para as perguntas. E eu gostaria muito que alguém me fizesse esse tipo de pergunta. Para a gente entender que não ficamos presos nisso, mas ficamos presos no autor da vida. Com nossos olhos firmes naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A essência do caminho Veredas Antigas está aqui para apresentar e ajudar a todos a andar por esse caminho que chama-se Jesus. Entendeu? Para mim, não me importa o dia que ele nasceu. Importa é o porquê que ele nasceu. Para mim, cruz é símbolo de maldição. O importante para mim não é quem estava na cruz. Perdão. O importante para mim não é a cruz, é quem estava na cruz. Isso é importante, quem estava lá. Vou repetir. O importante para mim não é o madeiro, é quem estava no madeiro. Porque no madeiro tinha mais dois. E também não foi feito para ele. Tá? Aquela cena de puxarem o braço dele para chegar a mão dele no lugar que tinha que chegar, é histórico isso. Isso é histórico, tá? Porque a cruz não foi feita para ele. Então, não é o madeiro, é quem estava no madeiro. O importante não é a data que ele morreu, mas o importante é que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele declara: não tem maior amor do que este, de que dar a vida pelos seus irmãos. Em outra versão, seus amigos. E ele também declara: ninguém toma minha vida. Eu a dou porque eu quero e vou dar e vou tomá-la de volta. Porque esse é o desejo do Pai. O importante não é se ele ressuscitou no domingo ou no sábado. O importante é que ele ressuscitou, é que Deus aprovou o sacrifício dele, a obra dele foi aprovada. E ele ressuscitou e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso que é importante, isso que é lindo, isso que é maravilhoso, isso que é fantástico. Amém? Então, ó, mais uma perguntinha, vai, vamos lá.
Quem quer fazer mais uma pergunta? Pode fazer. Que a irmã Leila e a irmã Sandra são mais reservadinhas, né? Gostam de fazer mais depois que eu saio. Amém? Irmãos, obrigado por todos que estão aqui comigo, em nome de Jesus. Você que me assiste pelo YouTube, você está com liberdade aí para colocar perguntas no grupo, que faz parte do grupo, tá bom? Até você que não faz parte, que vai assistir, pode colocar aí no YouTube também. Com certeza eu vou ler, eu vou olhar, eu vou te responder, tá? Tem uma frase que eu gosto de um pastor, que ele fala assim: se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia tem coragem de responder. Que quem responde não sou eu, quem responde é a Bíblia. Amém? Quero te incentivar a adquirir nossa apostila por uma oferta, ela não tem valor específico, tá bom? Você vai estudar muito mais, vai ter muito mais conteúdo e você vai entender o porquê essa festa hoje, porque lá eu falo sobre isso. Tá? Eu explico com mais detalhes, eu uso mais textos, mais estudos, estudo de historiadores, de arqueólogos, cristãos, entendeu? E eu tenho 2 capítulos só dedicado a por que essa tradição. Porque ela chegou até nós. Como ela chegou até nós. Tá? Por que a questão do coelho e por que a questão do ovo? Por que essa questão? Tá bom? Então tá lá, né? Quem por amor, por carinho a esse ministério aqui quiser nos ajudar, porque nos ajuda muito. Muito mesmo, tá bom? Pode adquirir a apostila. Shalom, que Deus abençoe a todos. Quem quiser sair, pode sair. Quem quiser ficar para fazer perguntas mais pessoais, fique à vontade. Eu vou dar mais um tempinho para vocês aí, até a Francine me chamar lá dentro. Aí ela me chamar, eu paro, tá bom? Em nome de Jesus, vou parar a gravação. Você que me assiste pelo YouTube, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo.